Amplificador operacional. Aula 1, parte A. Introdução. Amplificadores operacionais são circuitos integrados lineares que contêm dezenas ou mesmo centenas de transistores, resistências, diodos e, em alguns casos, um capacitor. São usados em praticamente todas as áreas da eletrônica: instrumentação e controle, digital, telecomunicações, eletrônica geral e áudio. São muito fáceis de usar, necessitando de uma fonte de alimentação ou duas fontes de alimentação, nesse caso chamado de fonte simétrica. Os principais tipos de encapsulamento são o Dual Inline, DIP, e o encapsulamento metálico, TO99. Como o circuito interno é muito complexo, na análise de circuito trabalhamos com a simbologia e o circuito equivalente. A simbologia consiste em 5 terminais: a saída, a alimentação simétrica mais VCC e menos VCC, a entrada mais chamada entrada não inversora, a entrada menos chamada inversora, nas quais são aplicadas duas tensões, V1 e V2, resultando então uma tensão VI chamada de tensão ou sinal erro ou sinal diferença. No circuito equivalente, entre a entrada mais e a entrada menos, uma resistência, RI, chamada resistência de entrada. Na saída, um circuito equivalente Thevenin, onde RO é a resistência de saída, AV é o ganho sem realimentação, ganho de tensão em malha aberta, que é igual a VS dividido por VI. O valor da fonte é o ganho AV multiplicado por VI. Então veja que o circuito se encaixa na classe de amplificadores chamada de amplificadores diferenciais, que amplificam não uma tensão V1 nem V2, mas a diferença entre V1 e V2. Idealmente, uma O deveria ter resistência de entrada infinita, resistência de saída nula, ganho de tensão em malha aberta infinito, largura de faixa infinita. A largura de faixa é a faixa de frequências para as quais o ganho seria infinito. A ausência de offset na saída, isto é, se V1 for igual a V2, a saída deve ser zero. E, por fim, slew rate infinito. Alguns desses parâmetros serão detalhados mais adiante. Vamos considerar um AO muito conhecido, que é o amplificador operacional 741. Nesse caso, do manual, obtemos que a resistência de saída é 75 ohms, a resistência de entrada é 1 mega, o ganho de malha aberta em CC é 100.000, a largura de faixa em torno de 8 Hz, a tensão de offset de entrada é 2 mV e o slew rate 0,7 volts por microsegundo. Lembrando que todos esses valores se referem a valores em malha aberta, isto é, sem realimentação. Aqui nós temos a pinagem do 741, onde o pino 1 e o pino 5, ou melhor, entre o pino 1 e o pino 5, é aplicada uma tensão para fazer o ajuste de offset. Mais adiante nós vamos detalhar melhor o que é o ajuste de offset. Pino 2 é a entrada inversora, a entrada menos. O pino 3 é a entrada não inversora. O pino 4 é a alimentação negativa. O pino 6 é a tensão de saída, onde obtemos a tensão de saída. E o pino 7, alimentação positiva. Pino 8, não conectado. Aqui nós temos um outro encapsulamento, no caso é um CI 1458, que contém
2 amplificadores operacionais no seu interior. O importante lembrar que o amplificador operacional, ele é um amplificador que amplifica também tensão contínua. Isto é, essa classe de amplificadores é chamado de amplificador de acoplamento direto. Isto é, eles amplificam a partir de tensão contínua até uma determinada frequência. Mais adiante veremos como que é esse comportamento. Então, por hoje, paramos aqui. Até a próxima aula. Maiores detalhes, consulte a bibliografia